Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e esse é o capítulo 6, 4 horas da tarde. Por volta das 4 horas da tarde, a situação do exército inglês era grave. O príncipe de Orange comandava o centro, Hill a asa direita e Picton a asa esquerda. O príncipe de Orange, perturbado, mas intrépido, gritava aos holando-belgas: Nassau, Brunswick, não recuem, nunca atrás. Hill, enfraquecido, veio se adoçar a Wellington. Picton estava morto. No mesmo minuto que os ingleses retiraram a bandeira do 105º Batalhão da Linha dos franceses, os franceses mataram o general Picton dos ingleses com uma bala na cabeça. A batalha para Wellington tinha 2 pontos de apoio, o Gaumont e La Haye-Sainte. O Gaumont resistia ainda, mas queimava. La Haye-Sainte já estava tomada, desde o capítulo passado. Do batalhão alemão que a defendeu, só sobraram 42 homens. Todos os oficiais, menos 5 deles, estavam mortos ou capturados. 3.000 combatentes caíram nessa granja. Foi um massacre. Um sargento das guardas inglesas, o primeiro boxeador da Inglaterra, com reputação de ser invulnerável, foi morto por um pequeno tambor francês. Barringa foi desalojado. Alten ferido com sabre. Várias bandeiras estavam perdidas no meio da batalha. Entre elas, a divisão de Alten e do batalhão de Lunebourg, levado pelo príncipe da família dos Dupont. Os escoceses cinzas já não existiam mais. Os grandes dragões de Ponsonby estavam rachados. Essa valente cavalaria dobrou-se sob os lanceiros de Bro e de Travers. 200 cavalos. E agora só sobraram 6. Dos 3 tenentes coronéis, 2 estavam no chão. Hamilton ferido, Mater morto, Ponsonby caiu, furado 7 vezes por uma lança. Gordon morreu. March também. 2 divisões, a 5ª e a 6ª, foram destruídas. O Gaumont queimado, La Haye-Sainte tomada. Só tinha agora um nó, o centro. E esse nó resistia ainda. Wellington o reforçou. Ele chamou Hill, que estava a Merbebraine, e chamou Chassé, que estava a Braine-l'Alleud. O centro do exército inglês, um pouco côncavo, muito denso e muito compacto, estava fortemente situado. Ele ocupava o plateau Mont Saint-Jean,
tendo detrás dele um vilarejo e na frente o penhasco. Muito severo, então, ele adoçava-se a essa casa forte em pedras, que era um bem estatal de Nivelles, e marca a interseção das duas estradas. Era uma estrutura do século XVI, robusta, que fazia as bolas rebotarem sem entrar. Todos em torno do platô, os ingleses, eles podaram por aqui e por ali. Fizeram canhoneiras entre os aubépines. Colocaram uma boca de fogo entre dois galhos escondidas entre os arbustos e moitas. Toda a artilharia estava em emboscada sob as moitas. Esse trabalho púnico, incontestavelmente autorizado pela guerra, que admite as armadilhas, foi tão bem feito que Axo, enviado pelo imperador às 9 horas da manhã para reconhecer as baterias do inimigo, não viu nada e voltou a Napoleão para dizer que não haviam obstáculos fora as duas barricadas barrando a estrada de Nivelles e de Genappe. Era tempo de mato alto, era início de verão, e um batalhão da Brigada de Kemp, o 95º, armados com carabinas, estavam deitados entre o trigo. Assim, seguros e bem armados, o centro do exército anglo-holandês estava em excelente posição. O perigo dessa posição era a floresta de Soignes, então contígua ao campo de batalha e cortada pelos lagos Groenendael e Boisfort. Um exército não poderia recuar para ali sem se dissolver. Os regimentos seriam desagregados. A artilharia se perderia no lago. A retirada, segundo a opinião de vários homens do métier e contestada por outros, verdade, é que seria um verdadeiro salve-se quem puder. Wellington acrescentou ainda uma brigada de chassé na asa direita e também uma brigada de wink. Na asa esquerda, a mais, a divisão Clinton. Aos seus ingleses, aos regimentos de Halkett, a brigada de Mitchell, aos guardas de Maitland, ele deu como espaldamento e reforço a infantaria de Brunswick, o contingente de Nassau, os Hanovrians de Kielmansegge e os alemães de Ompteda. Ele tinha em suas mãos 26 batalhões. A asa direita, como disse Charras,
foi abatida detrás do centro. Uma bateria enorme, escondida por sacos de terra, no lugar que hoje chamamos o Museu de Waterloo. Wellington havia em outro relevo. Lembra que eu falei para vocês que o terreno ia subindo e fazendo ondas? Então, em um desses relevos do terreno, ele tinha também os dragões da guarda de Somerset, que eram 140 cavalos. Essa era a outra metade dessa cavalaria inglesa, tão conhecida. Com Ponsonby destruído, resta Somerset. A bateria que completa foi formidável e redutável estava detrás de um muro de jardim baixo, vestidos na pressa de uma camisa feita com sacos de areia e um aterro de terra para se defender. Essa obra não foi acabada. Não tivemos tempo de a moldurar. O Wellington, inquieto, mas impassível, estava a cavalo. E ficou todo dia com a mesma atitude, inquieto, mas impassível. Um pouco antes do velho moinho de Mont-Saint-Jean, que existe ainda, sob um olmo que um inglês, depois um vândalo entusiasmado, comprou por 200 francos, o cerrou e o transportou e o montou ali, Wellington foi friamente heróico. As bolas choviam. A ajuda de Campo Gordon acabava de cair ao lado dele. Lord Hill, o mostrando um obus que estourou. Obus é como um míssil, mas lançado pelo canhão. Eles tinham a bola e isso era uma novidade, o obus. E quando ele atingiu o chão, como um míssil, ele estourava. E perguntou: Milord, quais são as instruções? E que ordens nos deixa caso venha a ser atingido? Wellington respondeu: faça como eu. A Clinton, ele disse laconicamente: resista até o último homem. O dia visivelmente girava mal. Wellington gritava aos seus antigos companheiros de Talavera, de Vitória e de Salamanca: Boys, podemos pelo menos sonhar em largar o pé? Pensem na antiga Inglaterra. Por volta de 4 horas da tarde, a linha inglesa é empurrada para trás. De repente, já não se via nada sobre a creta do platô. Somente a artilharia e os atiradores. O resto desapareceu. Os regimentos, caçados, acuados pelos obus e pelas bolas francesas, amontoaram-se no fundo que corta, ainda hoje, o caminho de serviço da fazenda de Mont-Saint-Jean. Foi um movimento retrógrado. A frente da batalha começa a cair. Wellington
recua. Início da retirada. Comemorou Napoleão. E esse é o final. Capítulo 7. Napoleão, de bom humor. O imperador, mesmo doente e incomodado por uma dor local, nunca esteve de tão bom humor como esse dia. Depois da manhã, sua impenetrabilidade sorria. O 18 de junho de 1815, essa alma profunda, mascarada de mármore, brilhava cegamente. O homem sombrio de Austerlitz estava alegre em Waterloo. As maiores predestinações fazem esse contrassenso. Nossas alegrias são sombras. O sorriso supremo é de Deus. Ridet Caesar, Pompeius Flebit, diziam os legionários da legião de Fulminatrix. Pompeu, desta vez, não deveria chorar, mas é certo que César ria. Depois da noite passada, a 1h da madrugada, ele explorou a cavalo todo o terreno, sob a tempestade e a chuva, ao lado de Bertrand. Eles observaram todas as colinas que são vizinhas de Rossona, satisfeito de ver a longa linha do fogo inglês iluminando todo o horizonte, de Frischemont a Braine-l'Alleud. Pareceu-lhe que o destino atribuído por ele em um dia fixo sobre o campo de Waterloo era exato. Ele parou seu cavalo e ficou algum tempo imóvel, olhando os trovões no horizonte e ouvindo a tempestade. E então escutaram esse fatalista falar para a noite essas palavras misteriosas. Nós temos um acordo. Napoleão enganou-se. Eles não tinham mais um acordo. Ele não dormiu um só minuto. Todos os instantes dessa noite foram marcados para ele por uma alegria. Ele havia percorrido todas as linhas dos grandes guardas, parando aqui e ali para falar com suas vedetes. Às 2h30, ele ouviu, perto do bosque de Hougomont, passos de uma coluna em movimento. Ele acreditou por um momento que o Wellington batia em retirada. Então, disse a Bertrand:
Essa é a retaguarda inglesa que se apressa para fugir. Eu farei prisioneiros os 6.000 ingleses que chegaram a Ostende. Ele falava com expansão. Havia reencontrado essa verve, essa eloquência no dia do desembarcamento, o 1º de março, quando ele mostrava ao grande marechal um paisano entusiasmado do Golfe Juan e disse: "E voilà, Bertrand, já temos reforço." À noite do 17 ao 18 de junho, ele xingava Wellington. Xingou. Metia o pau em Wellington. Segundo fontes, a orelha de Wellington chegou a ficar inchada de vermelho. Ele dizia assim: "Esse pequeno inglês está precisando de uma boa lição. E eu a darei. Esse tomador de chá preto não perde por esperar. Eu vou mostrar", dizia Napoleão. Mas, enquanto ele falava, a chuva aumentava mais e mais a cada palavra que ele dizia. Às 3h30 da madrugada, ele perdeu a ilusão. Os oficiais enviados para espiarem o anunciaram que o inimigo não fazia nenhum movimento, nada movia-se no acampamento. O fogo não estava apagado. O exército inglês dormia. O silêncio era profundo sobre a terra. Só havia barulho no céu. Às 4h, um paisano que foi trazido diante do imperador pelos corredores. Corredores eram os que buscavam informações. Esse paisano serviu de guia para uma cavalaria inglesa, provavelmente a Brigada Vivian, que tomaria posição no vilarejo de Oran, no extremo esquerdo. Às 5h, 2 desertores belgas o informaram que haviam abandonado o acampamento e que os ingleses esperavam a batalha. "Melhor assim", exclamou Napoleão. "Eu prefiro os derrubar do que só os reprimir." De manhã, sobre um banco de terra, que fazia o ângulo do caminho de Plancenoit, ele havia os pés na terra, dentro da lama. Então, ele fez trazerem da fazenda Rossomme uma mesa e uma cadeira de paisano. Sentou-se, tendo um tapete de palha sob os pés, e abriu sobre a mesa a carta do plano de batalha, dizendo a Soult: "Veja,
Que bonito tabuleiro! Por causa da chuva, a chuva da noite, o comboio com os víveres ficou emaranhado nas estradas destruídas pela chuva e não pôde chegar pela manhã. O soldado não dormiu. Estava encharcado dos pés à cabeça, em jejum, e isso não impediu Napoleão de gritar alegremente para Ney: Nós temos 90% de chances. Às 8 horas, trouxeram o café da manhã do imperador. Ele convidou vários generais. E durante o café da manhã, ele contou que o Wellington esteve a noite anterior no baile em Bruxelas, na casa da Duquesa de Richemont. E Soult, rude homem de guerra, com cara de arcebispo, disse: Mas o baile é hoje. O imperador queria fazer rir Ney, que dizia: Wellington nunca será o bastante simples para chegar a Vossa Majestade. Estava aí o seu jeitinho de ser, a sua maneira. Ele zombava voluntariamente. Dizia Fleury de Chamboulan. O fundo de sua personalidade era um humor brincalhão, disse Gorgô. Ele abundava em brincadeiras, antes estranhas que espirituais, disse Benjamin Constant. Sua alegria de gigante valia a pena de ser assistida. Foi ele mesmo quem apelidou os seus granadeiros de grunhideiros. Ele beliscava suas orelhas e puxava seus bigodes. O imperador só nos fazia isso para brincarmos, segundo as palavras de um deles. Durante o misterioso trajeto da ilha de Elba à França, o 27 de fevereiro, no meio do mar, o brique de guerra francês, o Zephyr, tendo encontrado o brique, o inconstante, aonde estava Napoleão escondido, ele viu um brique, saltou dentro dele e foi. Então, eles pediram novidades, notícias de Napoleão ao inconstante. O imperador, que nesse momento usava em seu chapéu o cocar branco amaranto com abelhas, look adotado por ele na ilha de Elba, rindo, respondeu ele mesmo: O imperador comporta-se bem. Quem ri da sorte está familiarizado com os acontecimentos. Napoleão teve vários acessos desse riso durante o café da manhã em Waterloo. Após o café, ele recolheu-se um quarto de hora. Depois,
2 generais sentaram-se sobre a palha, pena na mão, uma folha de papel apoiada no joelho, e o imperador ditou a ordem de batalha. Às 9 horas, no instante que o exército francês, escalonado e posto em movimento, dividido em 5 colunas, implantou-se. As divisões em 2 linhas. A artilharia entre as brigadas. Os músicos na frente. Os tambores tocando. Acompanhando o ritmo, as trombetas. Poderoso, vasto, alegre. Mar de capacetes, de sabres, de baionetes. Aquele horizonte. O imperador, emocionado, gritou 2 vezes: Magnífico! Magnífico! Entre as 9 horas e as 10h30 daquela manhã, todo o exército, o que parecia incrível, já estava em posição e organizado em 6 linhas, formando, para repetir a expressão do imperador, a figura de 6 Vs. Alguns instantes após a formação, ali, na frente da batalha, em meio a esse profundo silêncio do começo da tempestade que precede o corpo a corpo, vendo desfilar 3 baterias de 12, desagregadas por sua ordem dos 3 corpos de Erlon, de Reille e de Lobau, destinadas a começarem a ação abatendo Mont-Saint-Jean, onde é a interseção das 2 estradas de Nivelles e de Genappe. O imperador deu um tapinha no ombro de Axel, dizendo: Voilà, 24 moças bonitas, general. Seguro de seu plano, ele encorajou com um sorriso durante sua passagem diante dele o grupo de sapadores do primeiro corpo, designados por ele mesmo para se barricadarem em Mont-Saint-Jean quando o vilarejo for tomado. Toda essa serenidade não era atravessada por uma única palavra de piedade arrogante. Vendo à sua esquerda um lugar onde hoje tem uma grande tumba e onde, naquele dia, estavam com seus magníficos cavalos, esses admiráveis escoceses cinzas, ele disse: é uma pena. Depois, ele montou em seu cavalo e tomou a frente em Rossomme e escolheu como observatório uma estreita falha na grama à direita da estrada de Bruxelas e Genappe. Essa foi a sua segunda estação durante a batalha. A terceira estação, essa das 7 horas da noite, entre a Belle Alliance e a Essanta,
era formidável. Um monte bem elevado que existe ainda hoje, e detrás do qual a guarda se escondeu dentro de um declínio da planície. Em torno desse monte, as bolas ricocheteavam no pavê da calçada, até os pés do cavalo de Napoleão. Como a Brienne, ele tinha sobre sua cabeça o zumbido das balas e das biscaienas. Algum tempo depois, um paisano que roçava o seu roçado encontrou várias armas enterradas, cobertas por uma ferrugem rugosa. E, há poucos anos, também foi encontrado um obus, ainda carregado. O detonador quebrou ao tocar o chão. Isso foi na última estação, onde o imperador disse ao seu guia Lacoste, um paisano hostil, assustado, agarrado à sela de seu hussardo, voltando-se a cada rajada de metralha e tentando se esconder detrás dele. Imbecil, é vergonhoso isso. Você vai se matar com um tiro nas costas. Este que escreve essas linhas encontrou ele mesmo nesse monte, cavando na areia, os restos de uma bomba desagregada por óxido durante 46 anos. E velhos pedaços de ferro que quebram entre os dedos. As ondulações das planícies inclinadas, onde houve o encontro de Napoleão e Wellington, não existem mais. E algumas pessoas ignoram que elas existiam no dia 18 de junho de 1815. Nesse campo fúnebre, queriam fazer um monumento. Então, destruíram seu relevo natural. E a história, desconcertada, não se reconhece mais. Para o glorificar, o desfiguraram. O Wellington, 2 anos depois, ao visitar o Waterloo, gritou: "Eles mudaram meu campo de batalha." Até hoje, você pode ver na estrada para Bruxelas duas grandes tumbas que estão encrustadas em um monte. A da esquerda é inglesa e a da direita é alemã. Não existe tumba francesa. Aos franceses, toda essa planície foi sepulcro. Graças a milhares e milhares de metros de terra empregados no objetivo de alcançar 150 pés de altura, o platô Mont Saint-Jean hoje é acessível em leve subida. Portanto, no dia da batalha, sobretudo ao lado da Essonne, era difícil e abrupto.
O 18 de junho de 1815, a chuva havia alagado essa rigidez. Era complicado subir. Não só escorregava, como atolava. O longo da crista do platô corre um tipo de fosso impossível de ser visto de longe. O que era exatamente esse fosso? Eu te direi que Braine-l'Alleud é um vilarejo de Bélgica. Oran é outro. Esses dois vilarejos, os dois escondidos dentro de curvas do terreno, são ligados por um caminho de 1,5 légua, mais ou menos, que atravessa a planície no nível ondulante e entra dentro das colinas como um sulco, o que faz em determinados pontos uma ravina. Em 1815, como hoje, essa estrada cortava a crista do platô Mont Saint-Jean, entre as duas calçadas de Genappe e Nivelles. A diferença é que hoje ela é plana e era, naquele ano, um caminho cavado. Essa estrada era e é ainda uma trancha na maior parte de seu percurso. Uma trancha cavada muitas vezes, 12 pés de profundidade, e onde as encostas são íngremes e desabavam aqui e ali, sobretudo com chuvas fortes. Acidentes aconteciam. A passagem era tão estreita na entrada de Braine-l'Alleud que um passante foi esmagado por uma charrete, como constata uma cruz de pedra perto do cemitério que tem o nome do morto, Monsieur Bernard Debris, comerciante em Bruxelas, e a data do acidente, fevereiro 1637. Ela era tão profunda sobre o platô de Mont Saint-Jean que um paisano, Mathieu Nicaise, foi esmagado em 1783 por um desabamento de barranco, como constatava uma outra cruz. Mas os fatos estão na compensação. O único que se vê hoje é o pedestal. E, ainda visível sobre a grama à esquerda da calçada, entre La Haie-Sainte e a fazenda de Mont Saint-Jean. Um dia de batalha, esse caminho cavado, que não advertia nada, bordando a crista de Mont Saint-Jean, fosso no cume íngreme, sulco escondido na terra. Era invisível, quero dizer, terrível. E esse é o final do nosso capítulo de hoje.